Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos de volta ao podcast Autismo em Primeira Pessoa, apresentado por mim, Lucas Sampaio, músico e palestrante pela causa autista. No episódio de hoje, que está sendo gravado no Dia do Orgulho Autista, a gente vai entrar num tema baseado em vivências, mas também na área técnica, na área da psicologia. E a minha convidada de hoje é a Natália Barros. Seja muito bem-vinda, Natália. E muito obrigada. Se apresente pra gente. Muito obrigada, pessoal. Então, meu nome é Natália Barros, eu sou psicóloga e neuropsicóloga e também sou neurodivergente. Tenho TDAH e tenho autismo. Então, Natália, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouco sobre quem é a Natália na vida profissional e também me conta um pouco sobre a sua trajetória. Então, eu comecei no universo da psicologia, né? Quando eu era adolescente, eu já vinha tendo interesse nessa área. Eu realmente, pelas dificuldades já do TDAH que eu sempre tive desde criança, é uma área de transtorno de forma geral que eu me identifiquei bastante, né? E aí, começando a pesquisar, sondar na internet o que a profissão que seria ideal para mim e tal, dentro do meu perfil, por conta desse lado, principalmente, eu consegui gostar muito da psicologia e aí começou, né? Começou com uma descoberta, uma autodescoberta, né? E aí acabou virando uma paixão mais ampla. Isso que é maravilhoso, né? Quando a gente se encontra na profissão que a gente gosta e ainda mais no mundo que muitas vezes nem sempre inclui e nem sempre nos dá a devida oportunidade. E dentro desse tópico, a gente vai falar um pouco sobre a sua trajetória um pouquinho antes do diagnóstico e depois também. Como é que se deu essa descoberta? Como se deu o seu processo de diagnóstico de autismo e TDAH? Desde criança, eu sempre apresentei dificuldade de aprendizagem, né? Eu repeti 2 vezes de ano, eu demorei para ler, tive muita dificuldade para aprender a ler. E aí minha mãe começou a observar isso e aí pensou, minha mãe era professora, né? Como todo professor é bom observador, né? E aí minha mãe pensou, não, tem que investigar para ver, tem alguma coisa errada aí. E aí eu tinha média de uns 6, 7 anos, ela me levou para neurologista, né, a neuropediatra, e aí ela constatou a questão do TDAH. Né? E aí quando começou a questão de psicoterapias, eu fui começando a me desenvolver, minha mãe me colocou no reforço e aí foi quando eu fui me desenvolvendo, ainda com dificuldade, aquela questão que a gente ia estar já de preguiçoso, de desinteresse por coisas que eu não gostava, que na época eu não gostava de estudar, né? Eu vim desenvolver esse interesse muito tempo depois. Foi muito difícil os anos escolares por essa questão da dificuldade e aí já juntou um pouco essa questão da dificuldade de interação, já existia, né, desde sempre, mas como naquela época não se tinha o conhecimento que se tem hoje a respeito do autismo, minha mãe não desconfiou, né, e nem a neuropediatra de autismo, porque naquela época era mais diagnosticado nível 2, 3 de suporte, principalmente os com deficiência intelectual, né, os não falantes, então eram esse tipo de casos que era mais em evidência na época. E aí por conta disso não se havia essa suspeita, mas eu sempre tive essa dificuldade de interagir, eu nunca conseguia fazer amigos, eu era uma pessoa muito isolada na época da escola, porque eu não entendia como era para interagir. Eu olhava as pessoas e era tudo muito distante. Eu olhava as pessoas interagindo, namorando, e aí eu não conseguia visualizar isso comigo. Eu não entendia o porquê daquilo, qual era o sentido. Quando eu tentava, eu ficava muito desconcertada. Eu não conseguia ter aquela questão da abordagem, de iniciar a conversa. Quando as pessoas paravam de conversar comigo, eu também parava. E aí eu não voltava mais. Diante disso, e a questão do bullying, justamente por essas dificuldades, né? Eu sofri muito pela dificuldade de aprendizagem, pela essa dificuldade de interação.
e aí era sempre tajada, era ridicularizada, quando eu tentava falar e me atrapalhava, né? Então eu tenho esse histórico, né, que me acompanhou a minha vida inteira, e eu tive esse diagnóstico do autismo foi mais tardio, justamente por essas questões, né? Aí quando eu comecei a estudar psicologia, quando eu estava na faculdade, eu também fui alvo de bullying, porque eu sempre era esquisita, eu sempre era estranha. Muitas vezes nas aulas de psicopatologia, né, as pessoas ficavam com aqueles olhares olhando para mim, né, que a gente percebe, né, a gente que é autista aprende a desenvolver esse dom da observação, né, desde cedo. Então a gente sente muito, e aí foi uma coisa que eu senti muito, e eu tive que, diante dessa dor, aprender a lutar contra isso, né, de alguma forma. Então eu tive que aprender a interagir, e aí foi na época da faculdade que eu comecei a desenvolver as minhas interações sociais. Eu comecei a praticar o que a gente chama de masking, né, que é exatamente isso, de você mascarar os seus sintomas, as suas características, quem você é, para poder se adaptar ao meio que você tá. Então eu comecei a sacar isso naturalmente. Eu fiquei um bom tempo sem fazer terapia nessa época, e aí o que acontece? Eu fui por conta própria, comecei a observar, peraí, como as pessoas chegam nas outras, o que elas falam umas para as outras, como elas se cumprimentam, porque assim, várias vezes as meninas, bate aqui, ou só fazia esse gesto e eu não entendia que era para bater de volta, por exemplo. Então, questões como essa, que aí eu fui identificando, aí eu disse, não, peraí, vamos começar a observar melhor isso. E aí eu fui, né, aprendendo e a minha interação foi melhorando. Aquela tensão que é o medo de ser observado foi começando a diminuir. Então eu fui começando a me adaptar um pouco mais rápido, né, aos ambientes novos, que é sempre um desafio. E aí eu fui aprendendo a enfrentar, né, essas dificuldades pela pressão do bullying, pela pressão dos olhares discriminatórios. Então eu tive que aprender a me adaptar. Eu fui começando a me apaixonar por essa área, justamente, e aí eu comecei a me identificar com alguns pacientes autistas. Eles falavam, e aí eu disse, espera aí, isso daí eu tenho, mas ainda ficava só nisso, né? Eu nunca me via como autista, porque eram características, né, que eram muito sutis, né? Sim. E aí são muito específicas. E aí eu via os meus pacientes com características mais acentuadas, né? E aí eu me comparava, eu não tinha noção que eu tenho hoje de que existem os níveis, e que dentro dos níveis de suporte existe essa diversidade de sintomas, de intensidades diferentes, de apresentações diferentes, que nenhum autista é igual ao outro. Tanto que estamos no espectro, né? Exatamente, estamos no espectro. Então eu não tinha noção disso, e isso gerou uma confusão muito grande na minha cabeça. Sim. E quem teve esse start, assim, dizer, não, acho que você pode ser autista, investigue isso, foi meu padrasto, porque ele me criou desde os 8 anos de idade, então ele observava, não, peraí, Natália, tem muita coisa que só o TDAH não justifica, né? Você tem alguma dificuldade de interagir, é bom investigar isso aí. E aí foi quando eu comecei a minha saga em de psiquiatra, eu comecei com 19 anos, né, a levantar essa suspeita, mas sempre ficava ouvindo falas como, você não tem cara de autista, você fala muito bem para quem é autista, você olha no olho, você fala. Então, eu ouvi de médicos psiquiatras essas falas, e aí é algo que eu comecei a ficar muito confusa, tinha essas questões, umas coisas eu identificava, outras não, e aí começou a ficar, né? Tenho, não tenho, e aí foram passando-se os anos, e aí recentemente eu achei um psiquiatra que realmente, né, analisou o caso com calma,
apenas foi 5 minutos, 10 minutos de consulta, a consulta durou 1 hora, e aí, quando eu falei todo o meu histórico, apresentei para ele, ele disse, Natália, você está dentro do espectro. E aí, isso para mim é uma coisa que eu até vejo com meus pacientes, quando eu estou fazendo avaliação neuropsicológica também, é uma coisa que demora para cair a ficha, De né? fato. Demora. Eu percebo uma reação, quando eu vou apresentar o laudo e com os resultados, a pessoa fica meio que em estado de choque, né? Uns até choram, porque realmente é toda uma vida. É uma virada de chave no meio da situação. Exatamente, é toda uma vida que você viveu e você não entendia por que você era diferente, né? Então, quando eu consegui o laudo oficial, digamos assim, né, do TEA, Sim. eu demorei um tempo para absorver isso, mas aí eu fui me encontrando e aí hoje em dia eu ajudo pessoas dentro do espectro, assim como eu, a melhorar com as minhas estratégias, não só com a literatura, né, com os livros de psicologia, mas com as minhas experiências, com as minhas técnicas que eu aprendi a desenvolver e também está ajudando muita gente, assim, eu fico muito feliz quando um paciente autista meu disse, Natália, eu comecei para academia por causa de você, eu comecei a frequentar lugares que eu tinha medo, que eu não conseguia, né, hoje em dia eu estou começando a me sentir mais à vontade nos lugares, então, assim, ouvir essas falas é extremamente gratificante para mim, porque a minha profissão não é apenas uma profissão, eu olho ela como uma missão, principalmente para nós neurodivergentes, assim, eu acho que é um nosso papel fundamental, né? Acho muito bacana esse trabalho que você faz, porque a gente precisa realmente fazer a diferença, porque a gente é muito criticado pela sociedade, a gente é muito... realmente passar por muita discriminação. Muitos rótulos, né? Muitos Estigmas. rótulos. Isso, muitos rótulos, muito estigma. Então, assim, a gente precisa se unir mais, né? O público neurodivergente precisa se unir mais contra esse capacitismo que ainda existe, né? Muitas pessoas ainda têm aquela visão arcaica, descaracteriza principalmente a gente que é nível 1 de suporte, que há essas especificidades que afetam muito a nossa vida. Exatamente. Né? E sem falar que um grande tabu que a sociedade ainda persiste em manter é a questão de diferenciar os autistas homens das autistas mulheres também, porque existe muito a questão do masking envolvendo a vivência dessas mulheres, o que na verdade reprime muitas vezes o pertencimento social delas. E como é que a gente pode combater isso? Através da ciência e também através dos nossos vivências. Quero ouvir também o que você pensa disso. Sim, sim. Então, em relação às mulheres, existe realmente uma diferença no diagnóstico, né? Muitas vezes acaba se tornando mais tardio do que os homens. Por quê? As mulheres, elas são pressionadas desde muito cedo, né, a ter que se adaptar aos lugares, a ter que se arrumar mais, a ter que saber falar bem, a ter que se portar bem diante da sociedade. É o jeito de sentar, é o jeito de falar, é o jeito de se vestir. Então, as mulheres, elas são pressionadas desde muito cedo. Então, isso acaba que o masking acaba ficando bem mais evidente muito cedo. As mulheres aprendem o masking muito mais cedo do que os homens por conta dessa pressão social que existe na mulher. E além disso, tem a questão dos hiperfocos da mulher, que também acabam sendo mais sutis, digamos assim, do que o dos homens, porque o dos homens é algo que é muito mais explícito, assim, digamos assim. Por exemplo, seja no universo, seja com dinossauro, ou com coisas com mar, bichos do mar. Então, são coisas bem mais aparentes, digamos assim, do que a mulher. A mulher não tem tanto. Algumas podem até ter, né? Que a gente nunca pode generalizar. Isso. Mas que, de forma geral, um dos principais fatores são essa questão do hiperfoco, que é diferente, né? Sim. E essa questão da pressão social. E até mesmo dentro dessas pressões sociais, desses episódios que a gente vê diariamente, seja em matéria, seja
na vivência no dia a dia, a gente também acaba tendo o seguinte fator: a coexistência do autismo e do TDAH. Quando esses dois diagnósticos combinam, quando eles vêm no mesmo pacote, muitas vezes surgem desafios em dobro. Quais seriam os maiores desafios dessa combinação? O que pode impactar na vivência dessas pessoas? Então, o auto TDAH que a gente costuma falar, né, ele é muito complexo, né? Eu sempre falo que essa casadinha aí é uma briga constante, né? No meu dia a dia, no dia de todo neurodivergente que tem os dois, é complicado porque eles são e não são opostos, né? Porque em partes eles se complementam, né? Um acaba ajudando o outro, mas também um acaba prejudicando o outro ao mesmo tempo. O TDAH me ajuda na interação social pelo fato da impulsividade na fala. Então, como todo TDAH é conhecido por ser falante, acaba que ajuda nessa questão da interação social. Né? Em contrapartida, o autismo ele pode atrapalhar o TDAH, intensificar no caso, em relação ao hiperfoco, né? Porque o TDAH já tem essa questão do hiperfoco pela necessidade de dopamina, né? De encontrar coisas que tragam seja satisfatório, que realmente precise dessa dopamina e no tempo todo. E aí o TDAH já tem essa tendência à compulsão. E o autismo, o hiperfoco do autismo também acaba intensificando esse quadro, né? A questão também de rigidez cognitiva também é presente em ambos, que tem que ter muito cuidado. Por isso a questão da terapia é fundamental para tentar, né, pelo menos encontrar esse equilíbrio entre os dois, né? Porque enquanto um é a ordem, que é o autismo, a organização, o TDAH é o caos, é a bagunça, a desorganização, né? Então, um precisa de rotina, o outro odeia rotina, precisa sempre de coisas novas. Então, o TEA, né, quando está mais evidente, eu preciso de previsibilidade, né? Exatamente. O TEA me dá isso de, não, peraí, eu preciso me programar como vai ser meu dia. E aí, vem o TDAH, quando eu me programo, no dia seguinte, que eu vou executar, aí vem o TDAH acrescentando mais coisa. Não, mas isso aí não é o suficiente, não. Vou sair, vou fazer uma coisa diferente. Então, tem a questão da impulsividade do TDAH. Eu escolho uma roupa um dia antes. No dia seguinte, eu já escolho outra, porque o TDAH já enjoou daquilo ali. Então, é os dois brigando um com o outro o tempo todo. E a gente que lute para poder dar conta desses dois. Sim, é bem por aí. Quais as estratégias você acredita que podem auxiliar no convívio com os dois diagnósticos? Eu também posso puxar da sua vivência, se você quiser. Sim, sim. Então, em relação às estratégias, eu sempre costumo usar com meus pacientes uma coisa que eu faço muito, assim, é tentar pegar as características boas, digamos assim, dos dois e usá-las a seu favor. Então, em relação ao autismo, essa questão da previsibilidade, né? É uma coisa para o TDAH imprescindível, porque o TDAH ele é impulsivo em sua maioria, né? Raras as exceções que não têm a impulsividade como característica forte, né? Porque o TDAH também tem seus tipos, né? Nem todo TDAH é impulsivo, mas os que apresentam a impulsividade como característica marcante, né? E a gente consegue usar isso a seu favor, né? Eu sempre faço isso. Quando eu tô com o TDAH mais em evidência, que eu percebo isso também. Tem dias que um tá mais do que o outro. É bem engraçado isso. Então, quando eu vejo que meu cérebro tá mais preguiçoso, que ele não quer de jeito nenhum ser produtivo naquele dia, aí eu tento... Não, peraí, eu tenho que arrumar estratégia para conseguir ser produtiva. Eu tenho que ser produtiva hoje, de algum jeito. E aí eu começo a me organizar melhor. Aí eu consigo, porque eu meio que puxo, digamos assim, né, o TEA mais para perto, né? Pelo hiperfoco, Pelo hiperfoco, também. Exatamente. E aí eu pego essas estratégias de e aí vou
aproveitando o que tem de melhor, né? Porque a questão do ritual, questão de hábitos, de rotina, que o TDAH é assim, é muito difícil ter. É uma coisa que é um dos desastres, que é essa parte das funções executivas que a gente chama prejudicada, né? Eu acho que é um dos principais danos do TDAH, mais até do que o esquecimento, mais até do que a desatenção, é essa parte de desorganização da rotina, né? De se perder nos planejamentos, de planejar e não conseguir executar. Então, tudo isso, o autismo, ele acaba... Quando ele está associado, a gente sabendo usar ele, a gente consegue fazer com que haja uma certa harmonia entre eles dois. Perfeito. E até mesmo entrando ainda nessa área técnica, continuando, né? A gente vê que na área da psicologia, da psiquiatria e da neurociência também, acho que se a gente unir o universo da saúde mental como um todo, a gente ainda vê uma falta de não só entendimento sobre o que é o autismo. Quais são os maiores fatores de sofrimento emocional para pessoas neurodivergentes? É um tema que a gente pode até alongar um pouco mais, porque se trata, Natália, de uma questão não só da psicologia, é uma questão social. O que você vê em relação aos desafios enfrentados pelas pessoas neurodivergentes, não só no contexto da ciência? Os principais desafios que a gente encontra é exatamente o capacitismo, né? Eu acho que a gente precisa bater muito nessa tecla, né? Porque, assim, é uma visão... As pessoas ainda têm uma visão muito arcaica, né, da neurodivergência como um todo. O autismo, eu acho que ele fica mais em evidente, né, porque ele acaba se tornando um pouco mais complexo, né, Exato. por suas especificidades. Mas eu também, no meu consultório, na minha vivência pessoal, como neurodivergente, enquanto TDAH também eu sofri muitos estigmas, eu sofri muito capacitismo, porque as pessoas muitas vezes me desacreditaram por eu me desenvolver bem, né, em relação aos meus estudos na faculdade, em relação à minha profissão, né, e, enfim, sempre me procurando me aperfeiçoar. Eu não paro de estudar, nem vou parar nem tão cedo. Então, assim, pelo fato de eu estar me desenvolvendo cada vez mais, né, as pessoas muitas vezes desacreditam. E aí, o engraçado, entre aspas, é que quando você vê no dia a dia, em coisas tão simples, a gente tem essas dificuldades e as pessoas descaracterizam, né? As pessoas usam isso, acham isso que é um defeito, né? Usam isso como, isso é preguiça, isso, você tem TDAH nada, você não tem autismo nada, isso aí é timidez, isso aí... E aí as pessoas começam a invalidar, né? Exato. E aí a começar pela própria família. Eu vejo muito, muito isso, assim, nos meus pacientes. É muito comum essa descaracterização vir logo da família. Isso. E aí os pacientes vêm trazendo essa dor para mim, né, na terapia, de Natália, o que é que eu faço? Porque minha mãe não aceita o meu diagnóstico, meu pai, e aí como é que eu posso fazer? E aí é todo um processo para que a gente possa tentar, né, encontrar um meio de ressignificar, porque eu sempre digo que há coisas que a gente não consegue mudar, infelizmente, né, porque ainda mais pessoas com... Há exceções, né, lógico, mas com mais de 50, mais de 60, que aí foram criadas com a outra sociedade, Isso. em uma outra época, e com a criação, né, dos pais totalmente diferente, e aí estão com ideias muito enraizadas, né? Então é mais difícil quando a gente consegue... ter essa questão da aceitação, né? Então, eu trabalho muito essas questões em terapia com meus pacientes, essa ressignificação com a família. Agora, com a sociedade, a gente, com a quantidade de informação que tem por aí, com
lugares e espaços como esse, né? Que a gente fala, que a gente discute com o Instagram, né? Com o YouTube, com o TikTok, com tanta rede social por aí, que tem tanta gente falando mais sobre isso, mas as pessoas ainda continuam não dando valor. As pessoas continuam invalidando, as pessoas continuam tendo falas capacitistas, né? Ah, todo mundo tem um pouco de autismo. Eu odeio essa fala. Eu já escutei tanto isso. Eu digo, não é. Todo mundo tem o TDAH. Não tem. Também não. Não tem. Então, assim, são falas que querem passar, que ainda tem isso. Tem muita gente que quer passar, que aceita, mas que acaba sendo capacitista. Pois é. Então, isso magoa da mesma forma, porque é como se não fosse nada, como se o nosso sofrimento, como se o nosso esforço não fosse nada. Ninguém vê a gente nos bastidores. Eu sempre digo isso. Eu digo, olha, você vê um neurodivergente desenvolvendo, né, sendo produtivo, fazendo suas coisas, mas não sabe o quanto de esforço esse neurodivergente teve para estar ali. O quanto de esforço e o que isso acarreta depois, né? Uma sobrecarga sensorial ou uma crise de choro por precisar de um tempo sozinho para conseguir se recarregar, para conseguir se renovar, para poder continuar. O quanto as interações sociais para um autista custa, muitas vezes, né? Então, a gente está aqui, mas depois a gente precisa dos nossos momentos sozinho para poder recarregar a bateria social e aí fazer tudo de novo. Então, esses bastidores ninguém vê. E aí as pessoas julgam. As pessoas apontam, as pessoas criticam. Então, principalmente hoje, né, que é o Dia do Orgulho Autista, a gente precisa enfatizar essa questão de que nós existimos, que nós precisamos ficar livres para a gente ser quem nós somos de fato, sem ter que precisar usar tanto masking o tempo todo, sem ter que ficar se forçando a ser pessoas que nós não somos, muitas vezes, para ter que se adaptar. Então, a questão do autista não ter uma expressividade no rosto, né, isso é uma coisa que precisa ser naturalizada. Eu tenho muitos pacientes autistas que têm essa dificuldade de sorrir, tem que ficar sorrindo o tempo todo, porque geralmente é uma expressão que a gente chama de expressão fechada. Isso. Então, assim, não é porque tá com raiva, mas é porque você é tão sério. Não é sério. Então, as pessoas falam de tudo. Se a gente tá calado, se a gente fala. Quando a gente fala, muitas vezes a gente pode se atrapalhar. A gente, às vezes, não se expressa bem. E aí as pessoas riem. Aí as pessoas fazem comentários, né? Cochichando. Então, a gente percebe isso. Então, essa discriminação, esse desrespeito, essa minimização do autismo que precisa, e de toda a neurodivergência tem que acabar, né? A gente precisa naturalizar a neurodivergência. Eu acho que é a nossa luta, né? E hoje não é o dia para a gente se orgulhar apenas do autismo, mas de quem nós somos, que nós merecemos sim ter um espaço na sociedade, que nós merecemos os nossos direitos garantidos, que a gente precisa, de fato, tentar fazer com que a sociedade nos enxergue como nós somos. E não isso que eles querem mudar. Ah, é o anjo azul. Ah, é... Enfim, eu acho que falas assim são tão absurdas porque as pessoas ainda têm a questão da hipocrisia. Sim. A hipocrisia de dizer que inclui, de dizer que pratica essa inclusão, mas que você vê que na prática não é bem assim, né? A gente vive no Brasil e no mundo em que a inclusão ainda é uma utopia. Essa é a grande verdade. A gente luta para que ela um dia seja realidade. Mas para ela se concretizar, a gente precisa de ação de todos. E eu costumo dizer, Natália, que não existe inclusão só na teoria. Que, na verdade, teoria a gente vê em livro em qualquer lugar. Em rede social, em falas bonitas, a gente vê o tempo todo. Mas a prática não é aqui não, na boca. A prática é quando a gente faz uma determinada ação que beneficie a população neurodivergente. O que você acabou de falar aqui
é o que muitas vezes milhões de pessoas autistas que ainda podem estar buscando diagnóstico ou que simplesmente não se sentem livres para se expressar, estão querendo dizer. É justamente essa fala que o mundo e o Brasil precisam ouvir constantemente. E claro que não é um texto decorado. O que a gente está fazendo aqui é trazer para a sociedade a mensagem. Ser diferente é fazer a diferença. Mas para fazer essa diferença, gente, a gente precisa mudar certas atitudes, parar com essas falas capacitistas, vários que Natália citou aqui, como por exemplo, você não tem cara de autista? Você é inteligente demais para ser autista? Não, gente, porque isso na verdade é puro rótulo. E a gente está aqui para justamente combater isso. O Dia do Orgulho Autista é um dia de pertencimento, que a gente pelo menos faz jus a esse conceito. E a gente não está aqui para só falar de pertencimento numa única data ou numa única época do ano. Passa abril, passa junho. E depois? Fica aqui o meu questionamento, não só pela questão da inclusão, como da acessibilidade, que nós precisamos muitas vezes de um apoio a mais em determinadas situações, sejam elas de crise ou de ansiedade. E para isso a gente tem que estar de mãos unidas, de mãos dadas. Porque se a gente tem hoje as redes sociais para ter uma expressão, a gente está aqui num canal onde isso é possível, não só no meu canal do YouTube, como em vários. A gente precisa sair daqui com uma lição específica. Se você quer ser uma pessoa inclusiva e se você, na verdade, pretende mudar a perspectiva da neurodiversidade, vamos começar por aqui, refletindo, obviamente, vendo quais mudanças são possíveis e dentro dessas reflexões, vamos lá tirar a lição final, que será implementar políticas públicas de saúde mental efetivas, sejam elas vindas dos conselhos regionais de psicologia, do federal e também da legislação de cada unidade federativa. Então, com isso, Natália, com essa reflexão que a gente trouxe, para encerrar esse momento, eu queria que você, além da mensagem final, obviamente, o que você tira de conclusão dessa experiência aqui, desse podcast? Então, eu primeiramente queria agradecer pelo espaço cedido, porque é um espaço muito importante, né, para que haja essa conscientização, para que nós, enquanto neurodivergentes, possamos ser mais vistos, ter mais visibilidade, né, sermos mais respeitados, né, e a mensagem que eu quero deixar aqui para todos, para os neurodivergentes, para os familiares, enfim, para toda a sociedade, é que ser diferente é uma coisa que todo ser humano, na verdade, é. Né? Todos nós somos diferentes. Então, nós, enquanto neurodivergentes, viemos para provar isso. E nós merecemos, sim, ter o nosso espaço, né, na sociedade. Nós temos capacidade, sim, de nos desenvolvermos, de estar à prova viva, né? Sou um exemplo claro de que é uma pessoa que repetiu, né, 2 vezes a escola, que tinha muita dificuldade de aprendizagem, conseguiu, né, superar todos os obstáculos e aqui estou eu, né, formada como psicóloga e neuropsicóloga, né? Então é possível sim. Então eu venho aqui deixar esse recado que é possível sim você neurodivergente se desenvolver, ter uma profissão, constituir família. Basta buscar o tratamento certo, né? A questão do tratamento, da psicoterapia, da medicação, né? Se for o caso. Então, buscar um tratamento é fundamental. E aí eu venho deixar essa mensagem de que aprendam a incluir de verdade, né? Aos órgãos, a escola, família. Inclusão, ela se faz na prática. Não é uma fala isolada,
né? Não é uma fala bonita. Inclusão a gente faz no dia a dia, né? Então, que haja mais respeito, que haja mais compreensão, mais paciência, né? E que todos nós possamos ser mais ouvidos e termos um espaço na sociedade. Como recado final, eu gostaria de dizer a você que nos assiste agora de que, além de hoje ser uma data simbólica, a gente precisa parar e refletir justamente nisso, em respeitar o seu próprio tempo e sempre valorizar cada pequena conquista sua. Então, eu digo a você que antes de querer transformar e fazer a diferença, você precisa primeiro abrir seu coração, você neurotípico, e você neurodivergente, encontrar as possibilidades, os melhores caminhos para que você possa atingir o objetivo de estar crescendo como pessoa. Eu vou ficando por aqui e até o próximo episódio.